bom dia. Saúde a todos na bendita paz do Senhor. Saudar a todos que nos assistem em direto. Saudar também o nosso Pai, Elder Mutumecur. Convidar a todos para mais um culto na presença do Senhor. Culto este de hoje, que é o culto de Atalaia. Antes de mais nada, vamos orar, pedir a presença do Senhor, pedir que Deus possa tocar, que a palavra que for a sair nesta manhã possa ir ao encontro de cada pessoa. Oremos, amados. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, Senhor, oh Pai, te louvamos, oh Deus, na tua presença, te louvamos, oh amado Senhor do Senhor, Criador do céu e da terra. Papai, nesta manhã, Senhor, oh Pai, convido, Senhor, oh Pai, a tua presença, a presença do teu Espírito, Senhor, a presença do teu poder, Senhor, sobre as nossas vidas. Papai, diante da tua presença, Senhor, oh Deus, venha falar como te apraz nesta manhã. Fala como te convém, Senhor, ó Pai. Usa-me, Senhor, ó Pai, como um vaso nas tuas santas mãos, Senhor, ó Pai. Venha ministrar através de mim, Senhor. Venha falar, Pai. Venha falar, Senhor, ó Pai, que a palavra que for a sair nesta manhã, a palavra possa ir ao encontro, Senhor, ó Pai, de teus servos e possa curar, possa libertar e possa, Senhor, ó Pai, vivificar, Senhor, ó Pai, e possa fazer grandemente nas nossas vidas, para que o teu nome, Senhor, seja engrandecido acima de todas as coisas. Senhor, muito obrigada, Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado, Espírito Santo, para que o teu nome seja louvado e engrandecido em nome de Jesus. Aleluia. Temos como o nosso tema a fé. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus 11. Capítulo 11, capítulo 11, versículo 1. Assim se lê a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Saltando para o versículo 6. A Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Hoje estamos a falar da fé. A Bíblia aqui, ela nos exorta dizendo que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Aleluia. É necessário que nós, como cristãos, tenhamos fé. Aleluia. É necessário que nós guardemos a fé em nossos corações. A Bíblia, ela diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Isto quer dizer o quê? É possível que o irmão esteja aflito em alguma coisa. A Bíblia aqui nos exorta a termos a fé, a esperar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Para você ter fé em Jesus Cristo, é necessário antes que você conheça a esse Deus. Quem é esse Deus? O que Ele pode fazer para nós? Aleluia. A fé não é uma coisa buscada fora. A fé busca-se na presença de Deus. Só Deus é que pode dar esta fé por intermédio dele, o Filho dele, Jesus Cristo. Aleluia. A fé é uma coisa que todo cristão, toda pessoa deve ter. A fé é a base de um crente. Vejamos, se a gente for a fazer um arroz ou um carne, é necessário que a gente coloque o sal. O sal para dar sabor àquela comida que nós estamos a cozinhar. Mas se não pôs o sal na comida, é impossível aquela comida ter gosto. A fé é a mesma coisa. O crente precisa de ter fé para que Deus, por sua vez, o abençoe. Sem fé, nada podemos fazer. Aleluia. A Bíblia aqui, ainda no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe
e que é galardador daqueles que o buscam. A fé é o elemento mais importante na vida de um cristão. É necessário que um cristão tenha fé. É necessário que um cristão entenda que a fé é a coisa mais importante na vida dele. Aleluia. É importante que sem fé, é importante saber que sem fé não há como ir para frente. A Bíblia aqui nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para nós agradarmos a Deus, é necessário que tenhamos fé. A qualquer circunstância, qualquer problema que tu esteja atravessado, se tu tens fé, você consegue ultrapassar a situação, ou a barreira, ou a circunstância, ou o problema, ou mesmo a doença. Mas a fé é a coisa mais importante. Nós temos como o nosso tema de hoje a fé. A fé, a Bíblia diz aqui em Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Você não precisa, a fé não é para você ver, é para você crer antes de ver. É necessário que tu creias antes de ver as tais coisas. É possível que o irmão esteja doente, mas você creia que eu já estou curado, mesmo sentindo dor. Você diz, eu já estou curada. Eu já estou curado, em nome de Jesus. A fé é isso. A fé não é uma coisa automática. A fé é uma coisa que só Deus é quem pode te dar. E a Bíblia aqui nos exorta dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que todo o cristão deve ter fé. Toda pessoa deve ter fé. Queres um emprego? É necessário que tenha fé para poderes alcançar. Queres um carro? É necessário que tenha fé para poderes alcançar. Por mais que você tenha dinheiro, se não tem fé, não há como ter um carro. Porque podes ter o dinheiro e não saber como fazer para ir comprar o tal carro. Mas também há que desejar ter um carro, enquanto você mesmo não tens como comprar ou não tens dinheiro, mas você diz, eu quero o carro. Então, para isso é necessário que tenhas fé. Usa a fé e Deus, Ele vai dando os seus passos. Aleluia. A fé é a coisa mais importante na vida de um cristão. Nós vimos aqui a fé. A fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que todos nós temos que ter fé. Todos nós temos que ter fé, ter esperança. Que um dia as nossas coisas, um dia Deus irá fazer alguma coisa em nossas vidas. Mas para isso é necessário que nós tenhamos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Vamos a administração de hoje. Vamos entrar na mulher do fluxo do sangue. Vamos ao Marcos 5, capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. Aleluia. Marcos 5. Marcos 5, de 25, versículo 25 a 34. Nós aqui temos como subtema a filha do Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Estou lendo a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouviu falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes?
E disse-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta e diz quem me tocou. E ele, olhando em redor para ver E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia. Aqui vimos a história de uma mulher que sofria do fluxo de sangue. Essa mulher, a Bíblia diz que há 12 anos que ela saía hemorragia. O sangue não parava. Aleluia. Era todos os dias ela estava a tirar sangue. Aleluia. Mas aqui a Bíblia diz que ela tinha 12 anos, certa mulher que havia 12 anos e tinha fluxo de sangue. Ela sofria já há 12 anos. Ela todos os dias da vida dela, o sangue jorrava, o sangue saía, a hemorragia saía. Mas que havia padecido, ela havia sofrido muito com os médicos e que ela tinha gastado tudo quanto ela tinha. Quer dizer que era uma mulher que tinha, mas que ao mesmo tempo ela sofria de uma certa doença. Sofria desta que era hemorragia. Esta hemorragia, esse sangue saía sempre, saía todos os dias. E aquilo a Bíblia diz aqui que ela era uma pessoa que gastou o seu dinheiro, gastou tudo quanto ela tinha, talvez as suas vacas, as suas fazendas, teve que vender a sua casa. E que, por sua vez, para quê? Para procurar ser curado. Mas os médicos não puderam fazer nada. Aleluia. Mas um dia, a Bíblia diz aqui em versículo 27, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Aleluia. Um dia ela ouviu falar de Jesus. Aleluia. Esse Jesus, ele quando ouviu falar de Jesus, eu quero acreditar que ouviu falar que Jesus, ele cura, ele liberta, ele sara, ele cura as pessoas enfermas, ele liberta as pessoas que têm demônio. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, aleluia. Mas aquela mulher não queria a multidão, não queria aquilo que apertava os problemas. Mas aquela mulher, ela teve fé, disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada. Aleluia. Aquela mulher, quando foi a Jesus, foi com fé. Aleluia. A Bíblia diz que a multidão o apertava, que a multidão apertava Jesus. E por sua vez não tinha como aquela mulher tocar a Jesus. E nem tinha como falar com Jesus, porque a multidão o apertava. Mas ela disse: não, se eu tão somente tocar nas suas vestes, se eu tão somente só tocar, eu não preciso de falar com ele, eu lhe dizer o que estou a passar, mas se eu tão somente lhe tocar nas suas vestes, eu sararei. Aleluia, aleluia. E quando ela tocou nas suas vestes, a Bíblia diz que ela ficou sarada. Aquela hemorragia estancou. E a Bíblia, por sua vez, aqui diz logo que lhe secou a fonte do seu sangue, no 29, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aqui no versículo 29 diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Logo que tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu que aquele sangue já havia parado, já havia se estancado, que já não estava a sair mais, porque tocou a quem? Tocou a Jesus. Mas não só tocou a Jesus, mas ela usou a sua fé. Nós podemos tocar Jesus, mas se tu não usas a fé, nada acontece. Aleluia. Então, essa mulher, ela toca. Quando toca em Jesus, algo acontece. Quando nós vamos a Jesus com uma preocupação, vamos a Deus com uma preocupação, usando a nossa fé,
imediatamente o problema em que nós estamos a atravessar, Deus, ele resolve. Aleluia. Foi o que aconteceu com esta mulher. A Bíblia diz que ela foi curada daquele mal. E 30 diz que, e logo Jesus, conhecendo a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus, quando ele saiu, ele percebeu que há um poder que saiu dele. Ele perguntou aos discípulos: quem que me tocou? Porque ele percebeu que algo havia acontecido. Aleluia. Aleluia. Então, quando ele apercebeu-se que uma virtude saiu nele, ele apercebeu-se e perguntou aos discípulos: quem me tocou? E os discípulos disseram: mas como, mestre? Se a multidão te aperta, a quem nós podemos dizer que te tocou? Porque aqui está cheia, a multidão te aperta. Não temos como ver quem te tocou e quem deixou de te tocar. E ele disse: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Os discípulos disseram: vês que a multidão te aperta, Senhor, e diz: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a quem isso fizeram. Aleluia. Então, não é qualquer um que toca Jesus, as coisas mudam. Jesus, quando olhou ao redor, estava olhando: mas que fé! Mas que fé desta pessoa que me tocou, porque não é qualquer um que toca a Jesus, as coisas acontecem. Nós podemos tocar a Jesus, nós podemos ir à igreja, mas nada acontecer. Por quê? Porque temos falta de fé. Não temos fé. A fé é o ingrediente mais importante na vida de um crente. O crente precisa de ter fé. A fé é a coisa mais importante. Aleluia. Então aqui no versículo 33, a Bíblia diz: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele que é Jesus, e disse-lhe a toda a verdade. A mulher, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem me tocou? E ele, quando começou Jesus a olhar ao redor daquelas pessoas, por saber que há uma virtude, há um poder que saiu nele, ele começou a olhar à procura de quem o havia tocado, porque ele apercebeu-se que há um poder que saiu nele. Então, a mulher, por saber que ele é que havia tocado a Jesus, as vestes de Jesus, ela temeu e tremeu. Aleluia. A Bíblia diz que ela temeu e tremeu, mas ela, por sua vez, aproximou-se e prostrou-se diante de Deus, prostrou-se diante de Jesus e disse: eu é que te toquei. Aleluia. Disse a verdade. Quando disse a verdade, disse tudo. Eu acredito que ela foi dizendo o historial dela. Disse que eu estava doente, de hemorragia. Mas quando ela toca Jesus, as coisas acontecem. Aleluia. Começaram a acontecer. É a mesma coisa conosco. Quando nós formos à presença de Deus, quando nós formos a tocar a Deus, algo sobrenatural vai acontecer nas nossas vidas. Aleluia. 34, ele diz, assim diz a palavra do Senhor: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado deste mal. Aleluia. A Bíblia diz que quando aquela mulher tocou em Jesus, Jesus, ele sentiu o poder, saiu dele. A cura saiu dele. E automaticamente aquela mulher ficou curada. E Jesus olhou ao redor. Ele procurou ver: mas quem me tocou? Que tamanha fé! Porque aquela mulher, a Bíblia diz que a multidão o apertava. Aquela mulher não precisou de afastar a ninguém, dizer que eu preciso falar com Jesus. Não. Ela somente, eu acredito que ela abaixou até lá. Ela só foi tocar nas vestes. Ela só tocou nas vestes de Jesus. Então, aqui, quando ela toca nas vestes, algo sobrenatural acontece na vida dela. Aleluia. Então, é necessário que, amados, nós tenhamos fé. A fé é a base de um crente. A fé é que muda as coisas.
é que muda a temperatura satânica. A fé vai fazer com que você seja liberto na totalidade. Só por ter fé no teu coração, algo vai mudar. Aleluia. Se tu um dia perdeste esta fé, essa esperança de Deus fazer algo na tua vida, volte para Deus, confia nele. Esta mulher, a Bíblia diz que ela padecia há 12 anos, amados. Ela padecia desta enfermidade. Não são 12 dias, são 12 anos. Ela sofria, ela já não se aguentava, ela já não sabia o que fazer. Ela foi aos médicos, que quer acreditar que foi até os curandeiros. Ela fez o que ela podia fazer, mas um dia ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus de Nazaré, ela ouviu falar da fama de que Jesus cura, Jesus liberta. Ela disse: não, eu vou ter com o mestre. Ela não foi naquela expectativa de que tal vez, não. Ela foi e disse: se Jesus dizem que liberta, cura, eu tão somente só quero tocar nele. Posso até não falar com ele, posso até não me dirigir, ele não me dirigirá a palavra, mas eu tão somente só quero tocar nas suas vestes. Tocando nas suas vestes, algo vai mudar. E algo mudou na vida daquela mulher. Aleluia. E que nesta manhã algo mude na sua vida. Toca Jesus nesta manhã com fé. Toca você que está aí doente. Você que está precisando do emprego. Você que precisa que Deus faça algo. Talvez queres casar. Talvez queres fazer um negócio. Talvez o teu negócio não está a prosperar. Toca, usa fé, chama ele, convida ele, volta para Deus. Que você que já tinha perdido esperança, você que tinha voltado para trás por não ver nada acontecendo na tua vida, olha para Cristo nesta manhã, olha para a cruz, porque é lá onde vem o nosso socorro. Aleluia, aleluia. Indo mais adiante, vamos ler Marcos 10, no mesmo livro, é Marcos 10, Marcos 10, nós vimos aqui, o tema diz, o título diz, o cego de Jericó. Aleluia. Marcos 10, 46 a 52. Estou lendo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a chamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele exclamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e Jesus, parado, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: que queres que te faça? O cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. O cego de Jericó. A Bíblia aqui nos já mostra mais outro historial, outra passagem que nos fala de um cego. Aleluia. A Bíblia diz que depois foram para Jericó. Quem que foi para Jericó?
Jesus foi para Jericó com os seus discípulos. A Bíblia diz, e saindo, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos. Jesus foi a Jericó, e depois quando eles estão saindo de Jericó, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. Jesus foi ao Jericó com os discípulos, mas saindo de Jericó, encontra o cego. A Bíblia aqui diz que quando eles saíram, grande multidão, o Bartimeu, o cego, o filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Era um cego que estava mendigando. Jesus estava lá. Jesus entrou e saiu de Jericó. Mas Jesus entra nas nossas vidas e ele sai sem nada acontecer. Mas este cego, quando Jesus ia passando de Jericó, e quando ele ia sair daquela cidade de Jericó, o cego disse: não, Jesus não pode entrar em Jericó e sair de Jericó e não acontecer nada na minha vida. Aleluia. A Bíblia diz que ele clamou, ele disse: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Clamou como? Ouviu a multidão dizer: é Jesus, é Jesus. E ele conhecia a fama de Jesus, e ele sabia quem era Jesus. Ele disse: Jesus não pode passar da minha cidade e nada não acontecer em mim. Aleluia. Ele negou isso. Disse: eu preciso usar, em outras palavras, ele disse: eu preciso usar a minha fé. Eu sei de que este homem, ele cura, ele liberta. Eu não posso viver desta forma. Ele me curando, tendo vista, eu poderei alcançar mais outras coisas. Aleluia. Ele era cego. É possível que o irmão veja, mas que no espírito seja um cego. É preciso que o irmão tenha fé de querer ver, aliás, ouvir e dizer: Jesus, eu não quero que tu passe sem me curar da minha cegueira espiritual. Aquele homem, ele era cego. O Bartimeu era cego. O filho de Bartimeu, cego, filho de Timeu, era cego. Mas ele disse, ouviu falar de Jesus. Ele disse: não, Jesus de Nazaré, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. A Bíblia aqui não diz como a mulher sofreu 12 anos, mas aqui a Bíblia não relata quantos anos o cego, se era uma cegueira que desde nascença ou desde a nascença dele, ele desde que veio ao mundo, ele nasceu já cego. A Bíblia não relata isso, mas a Bíblia também não relata o quantos anos da sua cegueira. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando Jesus entrou em Jericó, ele disse: não, eu preciso que Deus faça algo na minha vida. E ele chamou, ele clamou: Jesus de Nazaré, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E a Bíblia aqui volta em 48 e diz: e muitos o repreendiam. Diziam: não, deixa fazer barulho, deixa Jesus em paz. Esqueceram que Jesus, ele veio para os que estavam sofrendo. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e que eu vos aliviarei. Nós temos que ir a Jesus, aquele que liberta, aquele que salva, aquele que cura. E esse Timeu, o Bartimeu, filho de Timeu, ele conhecia o segredo do versículo. Ele disse: não, se Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, então eu vou lá, eu já estou cansada da situação em que eu estou a viver. A multidão o repreendia. A Bíblia diz em 48 que muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Quanto mais o repreendia para que ele não chamasse a Jesus, ele mais clamava, ele mais fazia barulho para que Jesus o ouvisse e visse a ele na situação em que ele se encontrava. A Bíblia vai mais em diante, diz aqui, ele cada vez mais clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49.
E Jesus parando disse, Jesus parando disse que o chamasse. Se ele não tivesse clamado, se ele não tivesse feito barulho, Jesus teria o chamado? Não. Mas ele disse a única maneira aqui, porque ele era cego, ele podia andar a palpar, mas ele disse, eu não tenho como ver Jesus, porque eu sou cego. Aleluia. Eu sou cego. A única coisa que eu posso fazer neste momento é gritando, é clamando, para que ele tenha misericórdia de mim. E quando ele grita, Jesus parou. A Bíblia diz que ele parou e mandou que o chamasse o cego. Aleluia. Ele usou a fé. Ele disse, se eu gritar, algo vai acontecer. Aleluia. Então, nesta manhã, meu amado, minha irmã, grite para ele. Clama a ele. Chama a ele. Ele não é surdo para que não possa nos ouvir. O seu ouvido não está gravado para que não possa nos ouvir. Os seus olhos não estão tapados para que não possa nos ver. Aleluia, é o que a Bíblia diz em Isaías. Aleluia. Em 50. E Jesus mandou que chamasse. E chamaram 49. E Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego e disse, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Quando ele clamava, eu quero acreditar que a multidão o repreendia, assim como os discípulos o repreendiam. Mas Jesus mandou que os discípulos o chamassem, fossem levar. Quando levaram, disse, levanta-te, porque Jesus te chama. Aleluia. E o cego nem negou, porque aquilo que ele queria ver. Ele sabia que vendo, depois de ver, ele podia, tendo a vista, ele podia alcançar muito mais. Aleluia. Então, ele foi a Deus. Aleluia. E 50 ele diz, e Jesus falando disse, que queres que eu te faça? Aleluia. O cego não teve dúvida daquilo que ele queria. Mas muitos de nós, quando vamos a Jesus, vamos com dúvida. Se tu não sabes se quer casar, tu não sabes se quer trabalhar, tu não sabes se quer subir no emprego, quer promoção, tu não sabes que quer ter filho. Temos dúvida. O nosso problema, a nossa fé é baseada na dúvida. Por isso que nada acontece. Aleluia. O cego não teve dúvida. Quando clamou a Jesus, quando gritou para ele, ele sabia que Jesus, o filho de Davi, algo ia fazer na vida dele. Mas muitos de nós vamos a Cristo com dúvida. Vamos a Deus com dúvida. Vamos a Jesus com dúvida. É necessário que saia a capa da dúvida e que fique a fé. Aleluia. Então, quando Jesus falou com ele, ele disse, o que tu queres que eu te faça? O cego não pensou 3, 4 vezes. E o cego disse a quem? Disse a Jesus, mestre, que eu tenha vista. Aleluia. E imediatamente a Bíblia diz em 52, versículo 52, e Jesus lhe disse, vá, a tua fé te salvou. Por quê? Porque o cego sabia que chamando a Jesus, imediatamente ele seria liberto. Ele teria vista, ele sairia daquela cegueira. Hoje, você, nós estamos na cegueira, aquela cegueira do cego, é uma cegueira espiritual, que cega o nosso entendimento, que põe a dúvida em nós. Nós temos fé, mas ao mesmo tempo temos dúvida. Não há como, a fé não opera na dúvida. Não há como Deus operar na dúvida. Não há como Ele mudar a situação da tua vida na dúvida. É necessário que tu tenha fé. A Bíblia lá em Hebreus 11, Hebreus 11, 1, a Bíblia diz que 11 diz, a fé é o fundamento das coisas que nós desejamos, mas que nós ainda não vimos com os olhos. Aleluia. Talvez desejes um bom carro, um bom casamento, um esposo, aleluia, mas ainda não tens. Mas usando a tua fé, ir a Ele, a Deus, Ele, o consumidor,
a pessoa que conhece o nosso coração. A Bíblia diz que Ele não olha para nós, Ele sonda. A Bíblia diz que Ele sonda nos corações. Deus, Ele não olha para a nossa aparência, o quanto eu visto, o quanto eu que estou bonita de fora. Ele olha o dentro. O que importa para Deus é aquilo que o teu coração diz. Aquilo que tu desejas é aquilo que vai contar em Deus. Jesus olhou para o dentro do cego, tanto como olhou para o dentro da mulher do fluxo do sangue. Então Jesus fez algo porque o dentro deles desejava algo. Não olhou para fora, não. Não olhou para o interior, olhou para o exterior. Lá dentro dele, olhou e ele disse sim. E quando Jesus chamou o cego, o Bartimeu, filho de Temeu, diz: a tua fé, não disse a minha, Jesus já referiu a fé dele, não, disse a tua fé te salvou. É necessário que nós vamos a Deus com fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, é necessário que nós tenhamos fé para poder agradar a Ele, Deus, o Criador de todas as coisas. Aleluia. E este homem, ele ficou livre, ficou liberto, ele teve a visão, começou a ver. A Bíblia diz que ele diz que seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Ele foi andando, já não precisou mais de muletas, já não precisou mais daquela capa, tirou a capa da vergonha, tirou a capa da dúvida. Ele deixou a dúvida para trás. A capa é que cegava mais o entendimento dele. Mas quando ele foi chamado pelos discípulos, a Bíblia diz que aqui, quando Jesus mandou que ele chamasse, ele deixou a capa, a dúvida. Ele sabia que indo a Jesus, iria ser liberto e curado. Aleluia. Aleluia. Estamos mais um dia na presença do Senhor. Aleluia. Culto este que é o culto de Atalaia. Aleluia. E que o irmão que está aí seja abençoado. E que Deus possa tocar. E que Deus possa fazer milagre. Aquilo que tu deseja, aquilo que eu desejo do teu coração. A partir desta ministração, Deus possa... A tua vida possa mudar, mas é necessário que tu creia, é necessário que tu tenha fé, é necessário que tu faças alguma coisa. O cego teve que deixar a capa, atirou a capa era vergonha, a capa era dúvida, a capa é que fazia aquela ligação entre ele e Deus. Havia uma barreira. A capa naquele momento significava barreira, uma coisa que não lhe deixava ir a Cristo, ir a Deus. Aleluia. Vamos lendo o outro livro também. Vamos abrir nossas Bíblias em João 5. Aleluia. João 5, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Aleluia. Estou lendo a palavra do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o mover das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do mover da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Aleluia. E Jesus vendo este detalhe, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficar sã? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando as águas é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. E Jesus disse: levanta,
toma a tua cama e anda. Aleluia, aleluia. Estamos vendo este homem paralítico. A Bíblia diz a cura de um paralítico de Betesda. O subtema daqui, a cura de um paralítico de Betesda. Vimos o historial deste homem. A Bíblia diz que era um paralítico. Aleluia. E Jesus, havia uma festa entre o judeu e Jesus subia a Jerusalém. Havia uma festa que Jesus estava passando, ele ia a Jerusalém. A Bíblia, no versículo 2 diz, ora, em Jerusalém, próximo à porta, diz, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado hebreu Betesda, ao qual tem 5 alpendras. Aleluia. Quando Jesus estava passando, a Bíblia diz aqui que havia uma festa do judeu e Jesus subiu a Jerusalém. Quando Jesus sobe para Jerusalém, ele vai, entra, eu quero acreditar que foi ao próximo a porta das ovelhas. E lá próximo das ovelhas havia um tanque. Este tanque em hebraico chamavam de Betesda, ao qual tinha 5 alpendres. Aleluia. E a Bíblia diz que, em versículo 3, diz, neste jazia grande multidão de enfermos. Havia muita gente doente. Havia lá cegos, havia lá coxos e havia um paralítico como este homem. Então, esses homens, eles estavam lá naquele tanque de 5 alpendres, à espera de um mover, de um anjo, de um mover das águas. E a Bíblia aqui diz que, no versículo 4, diz, enquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas. Quer dizer que o anjo, em um dado tempo, ele passava pelo aquele tanque de Betesda. Dizer que o que significa Betesda? Betesda é um lugar de misericórdia. Betesda significa um lugar de favor. Um lugar que Deus está lá. Aleluia. Um lugar de misericórdia. Betesda significa um lugar de misericórdia. Um lugar de favor. Por exemplo, igreja. As nossas igrejas é um lugar de favor. É um lugar de misericórdia. Nós vamos à igreja, vamos a Cristo, vamos ao altar. Quando chegamos lá, oramos com sinceridade do nosso coração, as coisas acontecem automaticamente. Aleluia. Então, também neste tanque, o anjo, a Bíblia diz que em vez em quando o anjo ia agitando as águas naquele tanque. E quando ele agitasse a água, grandes coisas aconteciam. Mas lá nós encontramos este homem que era paralítico. A Bíblia diz que neste tanque havia coxo, havia cegos e havia paralíticos como ele. Mas aqui não está a falar de coxos, não está a falar dos outros paralíticos, mas Deus aqui está a falar a Bíblia aqui fala de um único paralítico. A Bíblia diz que ele tinha 38 anos com este problema de paralisia. Então, tendo este problema, e lá no tanque, como eu dizia, que era um lugar de misericórdia, um lugar de favor, outros eram favorecidos, outros entravam e ele ficava à espera que alguém o ajudasse. Aqui, dialogando ele com Jesus, ele diz, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, os primeiros que ali desciam depois do movimento das águas saravam de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Aleluia. Aquilo que eu disse, que ele tinha 38 anos, enfermo, doente, jazia desta paralisia. Ele era um paralítico. Então, ele diz, Jesus vendo, estava ali um homem que havia 38 anos, se achava paralítico. 6 diz, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse, queres ficar sã? Jesus, quando ele estava passando, ele depara-se com este homem, é o que a Bíblia diz. Ele foi vendo muitos coxos,
foi vendo muitos cegos, mas eles faziam um movimento, porque eles tinham fé, eles queriam que a vida deles mudasse. Eles foram se mover, eles não esperavam que ninguém o carregasse, mas os outros entravam no lugar de misericórdia e eram curados, eram libertos. Ele ali deitado, ele não conseguia entrar no tanque. Então, Jesus vendo ele deitado ali, o que a Bíblia diz, Jesus pergunta, estava, aqui diz, e Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado, no estado paralítico, havia muito tempo, e disse-lhe, queres ficar sã? Jesus perguntou para o paralítico, em outras palavras, o que queres que eu te faça? Assim como perguntou para o cego, o que queres que eu te faça? Aleluia. E 7 diz, o enfermo respondeu-lhe, ao invés de dizer, Senhor, eu quero ser liberto, eu quero ser curado. O cego não diz, o paralítico não diz isso. Diz, 7 diz, o enfermo respondeu, neste sentido, o paralítico, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Aleluia. É o que acontece conosco. Jesus vê, minha filha, queres que eu te abençoe? Ah, Senhor, eu não sei se eu quero casar. Eu não sei se aquele homem é um homem perfeito. Eu não sei se ele ainda vai cuidar, se ele tem possibilidade de cuidar de mim. Eu não sei se é, na verdade, o homem que está a me dar. Jesus não lhe perguntou se ele queria ser carregado. Ele perguntou ao paralítico, o que queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, eu não tenho um homem que me carregue daqui para me meter no tanque. Aleluia. Colocou obstáculo. É o que acontece conosco. Uma fé com dúvida. Nós vamos a Deus com dúvida. Nós vamos a Jesus com dúvida. O homem tinha 38 anos já, enfermo. Aquilo não sei se não lhe incomodava. Vamos ver a fé da mulher do fluxo de sangue. Quando ela toca nas vestes de Jesus, ela foi curada. A hemorragia estancou. Ela não precisou de falar com Jesus. Não precisou de contar a situação dela. Ela diz que como a multidão o aperta, eu vou fazer diferente. A multidão o apertava porque eu quero acreditar que a multidão queria falar com Jesus, queria ouvir uma palavra. Mas aquela mulher disse, não, eu não preciso de uma palavra. Eu só preciso tocar. Tocando nas suas vestes, eu vou ser curada. O cego, ele disse, quando Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça, meu filho? Ele disse, Jesus, eu quero ver. Aleluia. Mas neste paralítico de 38 anos, Jesus, quando foi ter com ele, ele perguntou para ele, o que tu queres que eu te faça? Ele disse, Senhor, como vês, a multidão, não há ninguém que me ajuda. Não há quem possa me carregar para me meter no tanque. Colocou obstáculo. Jesus não lhe perguntou isso. Perguntou para ele, o que tu queres que eu te faça? É o que acontece conosco. Jesus, ele vem com a bênção. Enquanto ele vem com a bênção, você já saiu da presença de Deus. Aleluia. Você ficou muito tempo na presença de Deus. Quando já Deus vem para te entregar a tua encomenda, a tua bênção, você já está fora dos caminhos do Senhor. Aleluia. É uma pessoa que não tem fé. É uma pessoa que não sabe aonde colocar a sua vida. Temos que ter fé. Ainda que demore, ainda que haja problema, ainda que haja situações que às vezes nós não consigamos carregar, mas a Bíblia diz que temos que olhar para Ele. Os nossos olhos têm que estar fitos a Ele. Nós temos que confiar nele, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa fé. Aleluia. O homem aqui, ao invés de dizer, Senhor, eu quero ser livre, ele começou a dizer muita coisa. Ele estava num lugar de misericórdia, um lugar de favor, como nós que estamos na casa do Senhor.
mas que ainda permanecemos, ainda somos as mesmas pessoas do jeito como nós entramos no primeiro dia. Sabe por quê? Porque nós não temos fé. Nós, na verdade, não sabemos o que queremos. Vamos a Deus cocheando. Outro pé está dentro, outro pé está fora. Vamos aos curandeiros, ainda vamos a Deus. Então, quando o curandeiro resolver, eu vou permanecer lá. Quando Deus resolver, eu vou permanecer. Temos dúvida daquilo que na verdade nós somos. E nesta manhã, eu quero te dizer uma palavra. Creia no Senhor e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Creia nele, viva para ele. Espera nele, confia nele. O que diz Salmos 37 ou 37, 4, se não me engano. Confia nele. E ele, por sua vez, irá te abençoar. Aleluia. Então, este homem colocou muitos obstáculos. Mas Jesus usou da fé dele. Aleluia. Para poder livrá-lo daquilo em que ele se encontrava. Aleluia. Jesus disse, ele viu que a fé dele era tão pequena, mas tão pequena. Nem era pequena, não existia nada. Porque a Bíblia nos diz, se nós tivermos a pequena fé do grau da mostarda, só uma pequena fé, nós vamos tocar a ele. Mas este homem, nem aquela fé, a magia, nem tinha. Aleluia. Mas Jesus aqui não olhou para ele. Aleluia. Aleluia. Ele diz, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Diz, Senhor, não tem, aqui diz, a água é agitada e me coloco no tanque, desculpa, vou começar. O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum que quando as águas é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluia. Muito tempo no lugar de misericórdia. Enquanto você fica 38 anos, 12 anos, 10 anos, 5 anos, entra hoje alguém é abençoado. Porque aquela pessoa vem com intenção. Ela veio com objetivo. Ela diz, eu vou entrar na igreja Divino Ministério de Deus. A primeira coisa que eu quero é a minha bênção. Porque sabe que aqui é um lugar de misericórdia, é um lugar de favor. Entra e sai com casamento. Entra, sai com um carro. Entra, sai com um emprego. Não é qualquer emprego. Entra e sai curado. E depois de nós que somos de há muito tempo, vamos dizer o quê? É porque ele é amigo do apóstolo. É porque ele é amigo deste. Não há nada disso. Entrou ele com objetivo. Ele disse, quando eu for entrar no lugar de misericórdia, como os outros coxos, quando entraram sabendo de o que iam lá fazendo. Aleluia. E este homem, enquanto ele se questionava, ele lutava com Jesus. Jesus já olhou para ele e disse, o que tu queres que eu te faça? O homem ia dialogando, ia se justificando dos seus erros, dos seus pecados, ia se justificando por que as coisas na vida dele não mudam. É o que acontece conosco. Quando algo não acontece, começamos a apontar as igrejas. Dissemos é porque ali não há unção, ali não há isto, ali não é isso. É porque nos falta o ingrediente fé. A fé é que falta em nós. Aleluia. Jesus disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus, vendo que ele estava falando muita coisa, Jesus disse, meu amado, meu filho, levanta-te, toma a tua cama e anda. E ele foi liberto. Aleluia. Então, nesta manhã, e que esta ministração tenha mudado a sua vida. E que Deus, através desta ministração, através desta palavra que saiu esta manhã, que Deus possa nos alcançar, que Deus possa te alcançar, Deus possa te encontrar com um coração sensível, coração aberto, coração transformado, pronto para o servir, pronto para
ter fé, pronto para o seguir. Aleluia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em Lucas 1,37, a Bíblia diz, para Deus nada é impossível. Aleluia. É possível que tenhas fé, que esteja nesta fé, mas que ainda não aconteceu nada. Espera no Senhor. Espera nele. Ele é Deus. Ele não muda. Aleluia. Talvez esteja a passar por um processo. Talvez ainda esteja a passar por um processo de libertação. Há algo Deus está moldando na sua vida. Deus está moldando o seu caráter. Deus está trabalhando com a tua pessoa. Então, há pessoas que na verdade têm fé. Mas há outras pessoas que a fé deles não está em Cristo. Aleluia. Não pode haver nada que possa nos separar dele, Deus. A Bíblia diz, o que poderá nos separar do amor dele? Será a fome, a nudez. Não há nada que pode nos separar do amor de Deus. Voltemos para ele. Voltemos para Deus. A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem ele nada podemos fazer. E que Deus nesta manhã possa alcançar a cada um através desta palavra que saiu neste lugar. E que Deus possa abençoar-nos. E que Deus possa continuar a nos ajudar. E que Deus possa continuar a nos transformar. E que Deus possa continuar a nos abençoar. Vamos orar, entregar mais uma vez esta palavra. Que Deus possa transformar o nosso interior e o nosso exterior. Que Deus possa nos encontrar pronto para receber. Se tu estás pronto para receber, quando Jesus for a te encontrar no lugar de misericórdia e de favor, automaticamente Deus vai te entregar o teu presente. Aleluia. Oremos. Pai, te damos graça, te louvamos, Senhor, oh Pai, nesta manhã. Queremos, Senhor, oh Pai, te bendizer, queremos te louvar, porque, querido, tu és Deus. Queremos dizer, papá, o tsembekilo, o siatintalo, o chiquembo, o Jehová, o atintalo, o tsembekili, minkamenkwao. O siatintala, o tsanzeki, o ena creste, o amatimba, nikongela, o shemashwenika, o ena Jehová. Ritu la matimba lingahuma siku la namunta. Yesu wa Nazareta, wena lokuvula Jehová. Hakuna lexi Jehová xitlhelaka xiantsako. Antes, Senhor, a tua palavra, ela transforma, ela muda, Senhor, o nosso ser. Senhor, permita que através desta palavra que saiu nesta manhã, possa ir ao alcance, possa ir, Senhor, ao Pai, ao alcance de cada um de nós, Senhor, e que possa encontrar um espaço pronto, Senhor, ao Pai, e que esta palavra que foi semeada hoje, Senhor, não permita que ela possa morrer, mas que possa germinar, e que no futuro, Senhor, possamos ver coisas grandes em nossas vidas. Permita, Senhor, oh Pai, em nome de Jesus, que a cada pessoa que foi tocada, Senhor, pela esta palavra que saiu esta manhã, possa encontrar-se livre, liberto, Senhor. A todas as pessoas que voltaram para trás, sem sabendo, Senhor, oh Pai, em quem confiar. Senhor, nós trouxemos esta manhã uma palavra de conforto, uma palavra, Senhor, oh Pai, que vai fazer com que o ímpio entre e aquele que havia se arrependido volte para os caminhos do Senhor. Papai, em nome de Jesus de Nazaré, permita, Senhor, oh Pai, que nós sejamos transformados e que sejamos abençoados através desta palavra, para que teu nome seja engrandecido e seja louvado acima de todas as coisas. Obrigada, Deus, pelos teus feitos. Obrigada, Espírito Santo, porque, Senhor, tu és grande, tu és maravilhoso. Em nome de Jesus. Shalom. Vença hoje, vença amanhã, 2023, ano da expansão territorial da graça de Deus. Amém.